Bom, Canoas vai realizar um estudo para avaliar a eficácia do tratamento precoce na fase inicial de pessoas com sintomas de Covid-19. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o presidente da Associação Médica de Canoas, Dr. Luciano Zufo. Boa noite, seja muito bem-vindo. Bom, para a gente começar a entender, a pesquisa tem apoio da Prefeitura Municipal e do Conselho do Hospital Nossa Senhora das Graças, onde um grupo de pacientes vai participar da iniciativa. Já tem data para o começo da pesquisa, avaliar a eficácia desse tratamento precoce na fase inicial com pessoas com sintomas de Covid-19? Mais uma vez, seja bem-vindo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Luiz Gustavo. Boa noite, telespectadores. Nós estamos finalizando agora toda a parte de organização, porque um estudo requer todo um planejamento, tá? Ele já foi aprovado pelo Comitê de Ética e provavelmente aí na próxima semana já vai estar iniciando esse estudo, tá? Doutor Luciano, prazer falar com você novamente. Eu andei conversando com a secretária de Assistência Social do município, a Luísa, que tem falado bastante desse trabalho que já é feito, inclusive, em outros estados e que é fundamental, que esse tratamento precoce ao Covid-19. Como é que vai funcionar esse estudo efetivamente, na prática, doutor? Então, o estudo ele vai se dividir, a gente vai comparar os pacientes que têm indicação de receber o medicamento com aqueles que não receberam, tá? Ou seja, é um estudo caso-controle. É um jeito que a gente achou também dentro da Somédica. A gente fez uma reunião e dentro da Somédica a gente viu uma forma da gente também ajudar a chegar a uma conclusão. Apesar de muito ser falado que não existe evidência, mas já existem estudos que mostram que o tratamento precoce, ou seja, você dá o medicamento, hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina e zinco, logo no início dos sintomas, você diminui a internação dos pacientes, você diminui o risco de morte. Então, a gente tem evidências, claro que não são as evidências que todo mundo quer, mas no meio de uma guerra, às vezes você tem que pegar o que você tem de melhor, né? Mas eu queria também deixar claro que quem tem o poder de decidir qual o medicamento que o paciente vai tomar e se ele tem ou não indicação é o médico. Porque senão daqui a pouco a gente vai ter uma correria de pessoas se automedicando, usando o medicamento de uma maneira errada e falando que não está funcionando. Qualquer medicamento que você use errado, ele não vai funcionar. E esse tipo de medicamento, ou seja, esse tratamento precoce da Covid também, se você não usar ele no momento certo e adequado, ele também não vai ter a eficiência que ele tem que ter. Bom, para deixar claro sobre os procedimentos que vão ser adotados agora, como funciona o estudo para que as pessoas em casa possam entender como funciona uma pesquisa como essa? Então, a gente fez uma revisão da literatura, nós temos 2 doutores que estão, digamos assim, dirigindo o estudo, que é o doutor Edilson e o doutor Paulo Nader, os dois têm doutorado, o Edilson está fazendo doutorado em Portugal. Foi feita uma revisão vendo os estudos que já foram feitos e nisso foi delineado. Então, a gente vai observar quando foi administrado, mais ou menos que dia do início, por quê? É muito importante, eu acho, falar que se a gente tiver uma passagem dessa primeira fase que se diz da doença, porque a doença é dividida em 3 fases, fase 1, fase 2A, 2B e 3, se passar dessa fase 1 até no comecinho da 2A, o tratamento não vai ser mais eficiente. Então, a gente tem que ter, o médico, ele vai ter que ter todo o cuidado de avaliar o doente. Então, não tem como você dar para todo mundo, você tem que avaliar os doentes. Porque esses medicamentos, apesar de eles serem para outras doenças, eles ajudam a diminuir a replicação viral, ou seja, no início da Covid, a primeira fase é quando o vírus começa a se replicar dentro do organismo. E essas medicações, por mecanismo de ação da medicação, que é complexo, não tem como explicar agora de uma maneira assim, sem gráficos, ela diminui a replicação viral. Com isso, o vírus não tem uma ação tão deletéria dentro do organismo e a pessoa consegue ter uma diminuição
tanto dos sintomas quanto da agressividade do vírus. O assunto, doutor Luciano, tem gerado bastante polêmica, né? Todo mundo questionando de que forma deve ser feito, de que forma não deve ser feito, da eficácia efetivamente, né? Dos resultados que esse tratamento precoce pode trazer. É sabido que nesse momento esse tratamento, com certeza, vai diminuir, pelo menos num número significativo, o número de óbitos. Com base em que estudos especificamente falando, esse tipo de tratamento aqui em Canoas vai se basear? Então, nós temos alguns trabalhos que alguns estão em pré-print, ou seja, prontos para serem publicados, outros a gente já tem publicação, mas eu vou citar 3 que são os mais, assim, que nós temos números que mostram que apesar de eles serem criticados, se eles fizerem a metade aqui do que eles fizerem em outros lugares, a gente já vai sair ganhando. A gente tem um estudo de Detroit, que eles avaliaram 2.500 casos, que quem tomou esse tratamento precoce, quem fez uso do tratamento precoce, teve uma redução de até de 71% da mortalidade. Tá? O outro trabalho é um estudo de Marsella, na França, que foi com 3.737 casos, em que houve uma redução de 50% da mortalidade, redução da evolução para UTI, do tempo de clareamento viral e nenhuma morte abaixo dos 60 anos. Né? E uma meta-análise que avaliou 20 estudos em 9 países, com 105.040 casos, em que se ouviu que houve uma diminuição de até 3 vezes na mortalidade, tanto nos grupos que foram tratados precocemente. Então, a gente tem os estudos que, apesar de serem criticados, que não é o melhor, mas eles nos dão uma ideia de que nós temos um caminho a seguir. Eu respeito os colegas que acham que isso não são estudos que a gente possa levar em conta, eu acho que o respeito tem que prevalecer, mas nós estamos num momento, dentro da pandemia, que nós temos que tomar decisões, como médicos, como cidadãos, do quê? De tentar buscar o melhor para as pessoas, para tentar diminuir o número de pessoas que vão morrer. Não dá para a gente sentar e ficar esperando um estudo da melhor maneira possível, para daqui, quem sabe, 1 ano ele sair e nós nos darmos conta que nós perdemos tempo e perdemos vidas por ficar esperando uma coisa que às vezes não vai chegar agora. Né? Então, assim, eu acho que o respeito tem que prevalecer. Eu sei que tem uma discussão enorme. A gente não está fazendo nada no estudo que não seja preconizado pelo próprio CFM, pelo próprio Ministério da Saúde, que é o órgão máximo aqui do Estado. E o que a gente tem que pensar é que a gente vai aliar a fazer uma coisa que já deveria ser feita e tentar ajudar a comunidade científica para, quem sabe, nós termos dados para, quem sabe, mostrar que isso realmente é o que deve ser feito. Né? A Sociedade Médica de Canoas, a qual presido, é composta de vários médicos de várias especialidades. Nós fizemos uma reunião e nessa reunião nós decidimos que, além de lutar pelo tratamento precoce, nós vamos tentar ajudar a comunidade científica, que eu acho que esse é o dever de toda a sociedade médica e de todos os médicos neste momento. Eu estou com uma pergunta aqui da secretária de Assistência Social do município de Canoas, a Luísa, e ela me faz assim: a pesquisa será realizada envolvendo a comunidade que não tem acesso aos serviços de saúde, além do SUS? Então, como eu expliquei para você, a gente está delineando ainda, porque teve toda a aprovação essa semana, né? Então, nós estamos delineando e organizando, porque vai envolver um monte de logística e que a gente não pode abrir mão dessa logística, senão a gente vai perder tempo e, quem sabe, a gente não vai ter o resultado que nós esperamos. Então, primeiramente, a ideia é a gente fazer o estudo com as pessoas que vão ser atendidas. A gente não vai distinguir se a pessoa tem convênio, se ela não tem, se ela é do SUS ou não. Nós vamos tentar rastrear todas as pessoas que receberam o tratamento. E depois disso, então, através de métodos científicos, métodos estatísticos, nós vamos agrupar todos esses dados, esses pacientes vão ser acompanhados e vamos ter, então, os resultados que posteriormente vão ser publicados. Bom, doutor Luciano Zulfo, presidente da Associação Médica de Canoas, muito obrigado por mais uma vez nos atender. Seja sempre bem-vindo e aqui fica o nosso desejo de muita saúde.
Paulo e Luiz Gustavo, eu que agradeço. Eu queria só lembrar novamente que saber o nome dos medicamentos, saber para que eles servem, não dá o direito das pessoas se automedicarem, tá? Porque isso é muito importante, porque às vezes a pessoa vai tomar na dose errada, no momento errado, e o que era para ajudar pode piorar. O ato médico tem que ser preservado. O médico tem que avaliar o paciente e ver se esse é o medicamento que ele tem que tomar. Ó, tá? Eu agradeço muito e fico à disposição. Obrigado, doutor Luciano Zufo, pelos esclarecimentos. E é uma das alternativas que se tem para diminuir o número de mortalidades. Parabéns aí ao Hospital Gracinha, onde vai ser feita essa pesquisa.